Ordenantes poderosos para te guardar. Hoje o corretido separado para vencer e reinar com Ele. Só quem tem certeza que Deus vai na frente. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, deixando os inimigos confiar em Deus. Faz caminho na guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Ousadia, vai. E lá no Egito, você Senhor, ao de Faraó, levantou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo veio uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, Deus Shaddai, Adonai, Adonai. Segura aí, olha para o seu irmão. Usa o dedo profético aí, o dedo profético diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fica falando assim: o que Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Pode dizer. Deus vai fazer um avivamento. Pode falar para Ele: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Senão eu vou, senão eu não paro. Obrigado, tá? Deus abençoe. Louvar que esse menino tocando aqui, a gente faz vigília. Amém? Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus aqui comigo, por favor. Abra para mim Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. E vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? E é ela que tem que ser pregada, que tem que ser falada, e a palavra de Deus é tudo para nós. Tem o telão? Está no telão? Então vamos ver junto o telão. Atos capítulo 6, versículo 1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Pula para mim, para o miséria. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas, versículo de número 4, que é o versículo que eu vou ter por base hoje, mas nós, está escrito o que aí? Mas nós no ministério da palavra. Eu quero, pode sentar, queridos, por favor. Eu quero pregar nessa noite sobre as armas que a igreja precisa para crescer e continuar crescendo. As armas que a igreja precisa para continuar naquilo que Deus tem para ela. Primeira arma, jejum. Diga comigo, jejum. Segunda arma, oração. Diga oração. Terceira arma, Bíblia. Diga Bíblia.
Primeira arma, segunda arma, terceira arma, primeira arma, segunda arma, terceira arma, segunda arma e primeira arma, jejum. Queridos, nós que somos servos do Senhor, nós temos uma incumbência aqui na terra de viver o que Deus tem para nós. O maior testemunho do que Deus faz somos nós. Nós somos testemunhos do que Deus fez na nossa vida. Todos nós aqui somos testemunhos vivos de que Jesus, Ele é poderoso, de que Ele faz a obra, de que Ele muda o homem. Nós não éramos assim, né? Uns aqui até nasceram no Evangelho, glória a Deus por isso. Outros nasceram no Evangelho e nunca desviaram, glória a Deus por isso. Outros já foram a mundão, perderam, né, um momento aqui de comunhão e desviaram, mas voltaram e estão firmes, glória a Deus. E nós somos o testemunho. O maior testemunho que Deus faz somos nós, porque as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então nós somos os maiores testemunhos que Deus faz a obra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos Jesus chamando 12 homens que praticamente já estavam com as suas vidas decididas, humanamente falando. Homens que cresceram ouvindo a palavra de Deus, homens que eram judeus, homens que tinham o conhecimento da palavra. E nós bem sabemos que todo judeu, quando o seu filho completa 12 anos de idade, ele não dá um celular na sua mão, ele dá uma Torá. Ele não dá um celular, não dá um tablet. Nós que somos pais, né, que somos babões, né, nós que somos pais que estragando a geração, pegamos logo o celular e damos na mão dos nossos filhos. Mas no judeu não, a primeira coisa que ele dá é uma Torá. E a Torá, para quem sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá, os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos? Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Essa é a Torá. O pai de 12 anos de idade, o presente é esse. E onde o filho vai? Se apresentar no templo, se apresentar na sociedade. Todo homem judeu que tem um filho homem, ele tem o prazer de apresentar o seu filho aos 12 anos e dizer assim: esse é o meu filho. E ele traz uma Torá e ele apresenta ao seu filho e diz: esse é o meu presente para você. Então todo homem de Deus que tem filho homem, ele tem o prazer de ensinar a lei do Senhor ao seu filho. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que os discípulos de Jesus, eles não foram chamados por acaso. Nós olhamos que os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eles já tinham uma história. Só que a história dos discípulos, elas eram trazidas como obreiros, pastores que sabem muito mais do que eu aqui nesta noite. Como que era trazida as histórias deles? Eles cresciam, com 7 anos, já decoravam a Torá, com 12 anos recebia a Torá na mão, e daqui a pouco eles cresciam. O sonho deles era ser rabinos, o sonho deles era ser doutores na palavra de Deus, o sonho deles era dominar o Velho Testamento, que nós chamamos hoje ali do Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia. Então, quando eles apresentavam-se ali, logo vinha um rabino e os chamava para ser o seu talmidim. O que é o talmidim? É um discípulo que aprendia ao pé do mestre. Mas quando ele não era chamado, passava-se, o tempo, e ele tinha por obrigação procurar alguma profissão, porque o homem na Bíblia, ele é criado como mantenedor. O homem é criado como aquele que vai trazer para casa a sua providência. A providência da casa vem do homem. Então, se ele não era escolhido para ser talmidim, o que ele fazia? O pai endereçava ele para uma profissão, e ele ia aprender algo para sobreviver daquilo. Era normal, não é? Como hoje, nós já ensinamos uma profissão, hoje tem muito menor aprendiz em algumas empresas, e daqui eles já são encaminhados para dar continuidade àquilo que eles precisam, àquilo que eles vão fazer no seu futuro. Hoje, meu irmão, tem as faculdades, eles saem do ensino médio,
ensino fundamental, o ensino médio, pega a faculdade e já vai decidir uma profissão, não é assim? Os discípulos, eles eram encaminhados a um rabino e ele aprendia para ser um doutor da lei. Lembra de Paulo? A Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, pastor, era literalmente sentado aos pés de Gamaliel. Assim como Jesus ia para o templo, para o monte, e os discípulos sentavam ao pé de Jesus, era literalmente Paulo aos pés de Gamaliel. Então, quando ele aprendia, ele saía dali um doutor. Só que os discípulos, eles não tiveram os pés. O que aconteceu? Não foram escolhidos. Eles tinham por obrigação de dar continuidade. Foi um para um lado, um virou pescador, outro virou publicano e foi ter as suas profissões. A Bíblia diz que nesse período aparece um homem pregando depois de Deus ficar 430 anos sem falar com o povo. Quando acaba o período de Malaquias, Deus fica ali aproximadamente 400 anos sem levantar um profeta para falar. Mas a Bíblia diz que havia um decreto que viria alguém que seria a voz do que clama no deserto, que havia uma profecia dada pelo profeta messiânico 700 anos antes de Cristo, que é o profeta Isaías, e levantaria uma voz que clamava no deserto. De repente, Deus pega um casal dentro da sua igreja que servia no templo, com o nome de Zacarias, ou a mulher com o nome de Isabel, e Deus traz a eles uma profecia. O que Deus faz? Deus traz a eles uma profecia dizendo que essa mulher ia engravidar, ia ter um filho com o nome de João Batista. Só que a mulher já era avançada de idade. Nós sabemos que a mulher avançada de idade não tem condições de engravidar, mas quando Deus quer, nada para Deus é impossível. A Bíblia diz que Isabel recebe essa profecia e ela começa a ter do Senhor a dádiva de ser mãe. De repente está ali Zacarias, seu marido. Ele está ali e Deus falou para ele assim: eu vou te dar uma oportunidade de você receber uma bênção. Cantamos aqui no final sobre milagre, e às vezes para receber o milagre, todo mundo antes de receber o milagre quer contar. E às vezes você conta o milagre antes de receber e você retarda a sua promessa. Então Deus falou para Zacarias: você não vai contar, o nome do menino vai ser João Batista, mas você não vai falar, você precisa ficar calado, você precisa segurar um pouquinho. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos segurar um pouco antes de nós falarmos. Nós só podemos falar na hora de Deus. Alguém já recebeu de Deus uma voz assim, uma autoridade assim, que Deus falou: estou te dando essa palavra, mas você só vai falar no tempo. Alguém já recebeu de Deus? Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus assim, e Deus fala: essa palavra é você falar nesse tempo. E o pai de João Batista recebeu a palavra e disse: não vai falar. Só que Deus, conhecendo tudo, todos, Deus conhecendo o âmago da alma do homem, Deus falou: ele vai contar. O que é que eu vou fazer? Vou deixar o homem mudo. Deus falou: vou deixar o homem mudo. E Deus deixou Zacarias mudo. Ele não falou enquanto João não nasceu. Quando João nasceu, não, Deus já me deu o nome. O nome é João Batista. E a Bíblia diz que João Batista cresce. Quando João Batista cresce, ele tem uma incumbência de falar para Jesus. Ele falava para Jesus e de Jesus. Ele falava para Jesus. Por que para Jesus? No lugar de Jesus ele veio falando antes. Ele preparou o caminho. Escuta, João Batista dizia assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 3 de Mateus, ele diz assim: esse é o anúncio que foi dito pelo profeta, que diz: vós, o que clama no deserto, preparai o vosso caminho, endireitai as vossas veredas, produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. E ele diz assim: olha, e vai vir um que é antes de mim, que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Isso está em capítulo de número 3 de Mateus. Ele diz: ele é antes de mim, mais poderoso do que eu. Aí ele dá uma palavra e diz assim: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas ele vai vir e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que é com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista diz assim, o povo começa a vir. João Batista começa a batizar um, batizar dois. Eu quero até abrir um parênteses para dizer assim, que a mensagem de João Batista, ela não era pregada nas catedrais.
A mensagem de João Batista não era pregada nos grandes congressos. A mensagem de João Batista era pregada no deserto. João Batista, ele não era um homem de boa exegese. Ele não tinha uma linguagem politizada, ele não tinha uma galeria de mensagens, nem DVD gravado, nem estava no YouTube. A mensagem de João Batista era só uma: arrependei-vos. Mas ele pregava todo dia, e todo dia a alma se arrependia para a glória do nome de Jesus. João Batista, quando ele pregava, ele ministrava, batizava, mas um dia ele teve uma surpresa. Alguém foi lá ouvir a sua mensagem. Alguém ficou lá no cantinho ouvindo a mensagem de João Batista. E João Batista está dizendo assim: havia um homem que pregava e dava testemunho de Jesus. Esse Jesus que veio, que é primeiro do que eu. Aí ele diz assim: olha, no início ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus. Ele diz assim: o verbo habitou entre os homens e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. De repente ele está dizendo: olha, raça de víbora, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Aí alguém olha e diz assim: João Batista tem um cara diferente do nosso meio aí, ele nunca teve aqui nessa mensagem. Aí aparece Jesus, e olhando João Batista para Jesus, ele só teve uma palavra de Mateus. Ele olhou para Jesus e disse assim: é ele, eu estava falando dele. Você lembra quando eu estava dizendo que eu sou a voz do milagre no deserto? Sim, eu estou preparando o caminho, sim, é para ele. João Batista diz: é ele, é sobre ele, é para ele, é por ele, é dele. João Batista diz assim: é ele aí, ele quem? É esse que eu estava dizendo que ia vir depois de mim. Lembra que eu já estou pregando tem 6 meses? Você lembra? Sim, ele está chegando. Quem é ele? Ele é o filho de José? Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o filho de José? Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém olha para ele, Jesus fala assim: João Batista, eu vim aqui para cumprir uma missão. Qual é a missão? Me desce dessa água aí, que eu estou doido para ser batizado. Me desce dessa água aí, que eu estou doido para ter compromisso com o papai mais alto. Aí João Batista fala: eu não posso fazer isso, eu não sou digno de te batizar. Jesus, sendo exemplo, Jesus, eu disse que a palavra fala, mas o exemplo arrasta. Jesus, sendo exemplo, ele disse: pode batizar, João Batista, pode, para cumprir em mim a fidelidade de Deus, para cumprir em mim a justiça de Deus, para cumprir em mim a palavra de Deus. Quando Jesus desce, há uma junção de poder. Quando Jesus desce, há uma manifestação da Trindade em modo visível. Jesus desce as águas. Quando Jesus acaba de descer, a voz brada do céu, desce o Espírito Santo de forma corpórea de uma bomba, e Deus fala e diz: é esse o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É esse o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Irmão, Jesus desceu, o Espírito Santo desceu, e a voz de Deus desceu. Eu vejo a comunhão, eu vejo a junção de poderes, eu vejo a concordância na célula, eu vejo Deus agindo onde era para agir. Quando Jesus desce, a Bíblia diz: esse é o meu filho amado. Filho, aleluia. Aí Jesus começa o seu ministério. Só que ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. É por isso que Deus colocou o pastor Renan aqui tão novo. Mas Deus me deu uma comitiva de obreiros para trabalhar junto. Deus colocou a líder de oração aqui, deu uma comitiva para trabalhar junto. Deus colocou o líder de louvor aqui nos músicos e colocou o guerreador para trabalhar junto. Jesus não trabalha sozinho, hein? Jesus passa, olha para Pedro, olha para João, fala: vem. Olha para Pedro, fala: vem. Olha para André, fala: vem. Você que trabalha agora não tem mais, vocês não são pescadores de peixe, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Jesus traz eles para ser pescadores de homens. Jesus está dizendo assim: eu vou mudar, aleluia, a forma de vocês trabalhar. Eu vou os trazer para um ambiente espiritual. E Jesus nos levanta, e Jesus nos traz para a mesa do milagre. Jesus nos traz para o centro do milagre. A Bíblia diz que quando Jesus está ali, aleluia, glória eterna seja dada ao Senhor. Jesus chama eles e leva eles para uma casa. Qual a casa que Jesus leva? Para as bodas de Caná. Jesus leva eles logo para uma festa. Quando Jesus chega na festa, diz a Bíblia que acaba o
o vinho, e Jesus, ele vai e multiplica o vinho. Jesus traz os discípulos para um ambiente de milagre. Jesus traz eles para um ambiente de milagre. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus está te trazendo para um ambiente de milagre. Olha para ele aí, na sua voz profética, e fala assim: Jesus está te trazendo para um ambiente de milagre. Aleluia. Quantos congregam aqui em Nova Brasília? Levanta a mão para ele ver. Quantos congregam aqui em Nova Brasília? Jesus te trouxe para um ambiente de milagre. Nova Brasília está vivendo um ambiente de milagre. Nova Brasília está vivendo um ambiente daquilo que Deus determinou para esse lugar. Quantos concordam comigo nesta noite? Levanta a sua mão, por favor, e dê o nome mais alto da sua vida. Aí Jesus começa a ensinar, e Jesus anda com eles 3 anos e meio. 3 anos e meio é o suficiente para você aprender. Jesus pega os homens que trabalhavam secularmente e traz eles para trabalhar com Jesus 3 anos e meio, o período de uma faculdade. Jesus dá a eles uma faculdade com o melhor mestre, com o melhor doutorado, com o melhor PhD. E Jesus os ensina, mas Jesus os traz para o ambiente de oração. Diga comigo: oração. Para o ambiente de oração. Aleluia. E depois Jesus começa a dizer para eles assim: olha só, antes de vocês orar, vocês precisam queimar as vossas carnes. Porque uma das maiores armas que a igreja tem é o jejum. Jejum fala de nós abstermos de alguma coisa. Você sabe que o jejum é tão bom para a vida da pessoa que hoje já inventaram o jejum intermitente. Outras pessoas fazem jejum intermitente. Jejum intermitente, ele limpa o seu corpo. Jejum intermitente, ele desinflama o teu corpo. Jesus intermitente, ele desiste o teu intermitente, ele desiste o teu corpo. Jesus intermitente, jejum intermitente, ele traz para a sua alma uma alegria, ele traz uma satisfação, porque o jejum é bom. E vamos falar de jejum dentro da Bíblia. Primeiro jejum que eu quero falar que mudou a história de uma nação. Você sabe que eu e você estamos aqui hoje por causa do jejum de uma rainha. A Bíblia diz no livro de Esther, pastor, que quando estava ali, viu Amã lutando contra o povo de Israel, querendo destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que ele ia acabar com todo mundo. A Bíblia diz que Amã estava naquele momento lutando e planejando a morte de todos. A Bíblia diz que Mordecai ou Mardoqueu, como quiser nessa noite, estava em uma situação complicada, porque havia uma murmuração contra ele, estava sendo armado para ele uma cilada, uma forca. Mas a Bíblia diz também que estava ali uma mulher de Deus com o nome de Esther, como alguém quer nessa noite. Quando a Bíblia diz que Mardoqueu sentou ali na porta do palácio e não saiu, e ele ouve uma murmuração de Bigtan e de Teres. Quando Bigtan e Teres eles planejam murmuração e conspiração contra a vida do rei, Bigtan e Teres, eles estavam dizendo assim: nós vamos matar o rei, nós vamos acabar com o rei, nós vamos ter uma oportunidade de envenená-lo. A Bíblia diz que estava Mardoqueu, e quando Mardoqueu ouve aquilo, ele diz assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a Bíblia diz que ele se preocupa, e ele senta na porta do palácio e ele fica ali. Aí a Bíblia diz que por um momento ele encontra Esther. Aí ele diz para Esther: a senhora Esther, você precisa entender que nós vamos ser decapitados, nós vamos acabar, vamos ser extintos da terra. A Bíblia diz que quando ele fala aquilo, Esther fala: o que está acontecendo? Ele diz: sua mãe está lutando contra nós, e Bigtan Esther está lutando contra o rei, e você precisa fazer alguma coisa. Aí ele olha para ele e fala assim: olha, mas se você não fizer nada, o socorro vai vir de outro lado. Aleluia. Quando ele fala que o socorro vai vir de outro lado, ele está dizendo com convicção. A Bíblia diz que de repente Esther olha para ele e fala assim: então eu vou te dar uma missão. O que foi? Prepara o povo aí, e nós vamos fazer 3 dias de jejum. Quantos dias? 3 dias de jejum. Quantos dias? 3 dias de jejum, para Deus nos responder. E há de ser que no último dia o rei vai me chamar. Há de ser que no último dia o decreto do rei vai mudar alguma coisa aqui. Irmão, quando o crente jejua, Deus muda o decreto. Eu me lembro, irmão, desculpa, eu não queria nem falar isso aqui, mas quando eu era menor de idade, eu lembro que qualquer situação que a igreja passava, o pastor falava: vamos jejuar, que Deus vai
situação, até no cenário político. Eu lembro, eu muito novo aqui, irmão, nessa igreja não era desse tamanho, mas eu lembro, irmão, quando era pregado aqui na quinta-feira no culto de doutrina, a igreja jejuava. Eu lembro, Diana, quando a igreja jejuava, passava um lá fora endemoniado e ele entrava para ser liberto por causa do jejum, por causa do jejum. O pastor falava: obreiro, vai jejuar. O pastor falava: em ciclo de oração, vai jejuar jovem, jejuar adolescente, jejuar criança, vai jejuar. E a resposta ela vinha por causa do jejum. A resposta ela vinha por causa do jejum. Nós nesta noite estamos aqui neste culto para entender e para trazer a memória que a maior arma da igreja é jejum. É por isso que Satanás ele tem prazer de nos fazer comer muito, irmão. O diabo sabe que se nós jejuarmos, ele não tem força contra nós. Pensa bem, o diabo sempre quer nos pegar na comida. Lá com Adão e Eva foi aonde? Comida. Com Jesus no deserto foi aonde? Comida. E com eu e você, como é que é? O dia que você tira para jejuar, o café da vizinha é o melhor café. O dia que você tira para jejuar, parece que o pão da padaria vai bater da sua casa. Quando você tira para jejuar, alguém olha para você e fala assim: olha, eu vim cá para glorificar o seu café hoje. Meu irmão, Satanás sabe que se a igreja jejuar, ninguém supera. E que a igreja jejuar, ninguém para. Se a igreja jejuar, os milagres acontecem. Se a igreja jejuar, os milagres acontecem. Se a igreja jejuar, o diabo vai bater em retirada. Se a igreja jejuar, vai sair o demônio do automatismo. Se a igreja jejuar, vai ser revelado adultério. Se a igreja jejuar, vai ser revelado o pecado. Se a igreja jejuar, Deus vai abrir a porta do céu e vai derramar o batismo do Espírito Santo. Se a igreja jejuar, Deus vai trazer para você de volta aquela comunhão. Quando já estão ouvindo a mensagem aí, levanta sua mão. Aleluia. O jejum, irmão, ele muda uma nação. Cristo disse assim: põe um pouco para jejuar e Deus vai mudar. A Bíblia diz que quando o povo jejuou, Deus mudou a situação. A forca era para mais do que. E quem caiu na forca? A mão. Quando a igreja jejua, Deus muda a situação. Aleluia. Quando a igreja jejua, Deus muda a situação. Deus vai mudar a situação por causa do meu e do seu jejum. Aleluia. Deus muda a situação. Eu me lembro muito bem. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo número 20 de 2 Crônicas que o rei Josafá estava atordoado. O rei Josafá estava perturbado. O rei Josafá estava preocupado com a batalha. E Deus falou: Josafá, eu tenho uma missão para você, não é? Coloca o povo para jejuar. Coloca os levitas na frente da missão. E você vai ver o que eu vou fazer. A Bíblia diz: oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Parece que estou vendo. A Bíblia diz que quando estava ali, Josafá chegou para o povo e falou: povo, todo mundo em jejum. Todo mundo em jejum, todo mundo em jejum. O povo começou a jejuar. Daqui a pouco ele pegou os levitas. Daqui a pouco ele pegou os angedores. Daqui a pouco ele pegou o povo que estava junto com ele, o soldado do seu exército. E ele disse: agora nós vamos para a missão. A levita falou: eu não sei pelejar. O levita disse: eu não sei pegar uma espada. O levita disse: eu não sei manejar uma flecha. Aí ele disse assim: vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Porque se você tiver em jejum e em adoração, irmão, o céu vai se abrir. Você levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Se você tiver em jejum e em oração, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. O céu vai se novembro. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deus vai mudar a situação da sua casa. Deus vai
Se você recebe aí, meu irmão, reage, expressa da glória. Quando você aleluia, aleluia. Primeira arma, jejum, jejum. Não fale, não fale, não fale, não fale, não se expõe. Quanto tempo tem que ser no jejum? Não fale, só pensa. Tem uma batalhas espirituais, só pensa espiritualmente. Certo? Eu acredito, irmão, na medicina. Eu acredito na ciência, mas eu acredito muito mais na Bíblia. Eu acredito que esse monte de depressão está aí, esse monte de coisa ruim está acontecendo aí, é por falta de jejum da igreja. Eu acredito, irmão, que tudo que está acontecendo aí, pastor, acontecendo. Eu acredito que tudo que está acontecendo aí é porque nós precisamos tomar posição naquilo que Deus me deu. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Vou contar um testemunho para vocês. A minha mãe, ela teve 3 filhas mulheres, e ela disse assim: eu vou ter mais um filho, Deus, mas se o Senhor me deu um filho, ela fez um propósito, orou. Se o Senhor me der mais um filho e for homem, eu vou apresentar no templo do Senhor e vai ser um pastor. Aí vai ser José, meu irmão mais velho. Aleluia! A minha mãe engravidou de novo. Quando ela engravidou, já tenho 3 filhas e só tenho um filho. Se o Senhor me der mais um filho, homem, vai ser pastor. Eu vou apresentar no templo e vai ser pastor. Deixa eu te falar, meu irmão é pastor aqui do Rio Branco. Eu sou pastor lá em Santana. Olha! Quando os pais se posicionam, o céu se abre ao favor. Aleluia! E é por isso que está do jeito que está. Irmão, não tem mais jeito. Irmão, não tem negócio. Eu tenho certeza, pastor, com conhecimento de causa, que alguém vai procurar se for. E onde vai procurar? O Senhor vai dizer assim: como é que jejua? O que é jejum que o pastor está falando? Porque tem muita gente que não sabe o que é jejum. Desculpa, irmão, eu não sou um cara radical, mas eu entendo que hoje tem depressão, hoje tem estresse, hoje tem um monte de opressão, hoje tem um monte de coisa, um monte de coisa aí que não tinha na década passada. Porque a igreja orava, porque nós jejuávamos, porque nós combatíamos. Escuta, meu irmão, como a Bíblia diz que é para Josafá jejuar, que é para ele vencer a batalha. Diga para o seu irmão: jejum vence batalha. Parece que alguns crentes desaprenderam a batalhar. Como que é as batalhas hoje? A primeira batalha que vem, quando eu não estou agradando da região do regime, para falar, pastor, quando eu não estou agradando do pastor, eu não estou agradando de ninguém, eu vou mudar de igreja. Ele não vai para o jejum, ele muda de igreja. Hoje o cara não vai para o jejum, ele muda de igreja. Posso falar, pastor? Se o obreiro está agradando naquele lugar, ela tinha que ser Deus, não tinha que ser nada, tinha que ser do Renan. Porque Deus escolheu o Renan para isso. Deus que tirou o Renan lá da droga, da prostituição, da mentira. E Deus pegou a bola e falou: vai ser dele. Mas o Renan é novinho, deixa eu falar com Deus. Não tem tempo de casa. Com Deus tem comprometimento do céu. Escuta, meu irmão, quando Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Quando Deus falou: Josafá, apregou o jejum, todo mundo tem que jejuar. Todo mundo tem que jejuar. Ah, pastor, mas eu não posso jejuar porque eu não aguento. Vai ter que aguentar, mas tá grande. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Jejum pelo seu filho. Jejum pelo seu filho. E quando você não jejuma, o diabo está batendo lá fora para poder mudar a mente do seu filho, para poder mudar a mente dos jovens. A maioria dos jovens, dos filhos de crentes hoje, tem a mente mudada. Porque fica aí um bando de pessoas sem compromisso com a palavra de Deus, plantando na mente dos nossos jovens, plantando na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, das nossas ovelhas, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas deixa eu falar algo para você: se a igreja se posicionar, Deus vai blindar essa igreja. Deus vai blindar essa igreja. Eu tenho uma palavra para você. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Aquele que habita Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pode vir Satanás, porque Deus nos levará do nosso passageiro, da peste perniciosa. Ele nos combinará
Oh, meu Deus. Aceitei Jesus dia 28 de fevereiro de 1996. Tinha umas irmãzinhas. Eu fui no centro de oração, irmão do centro de oração. Eu fui no centro de oração, e eu estava ali de joelho, orando. E Deus levantou uma irmã. E aí, meu Deus, mas eu não sei com certeza, mas eu canto. Ela veio pulando de joelho assim do meu lado, e falando uma língua que eu nunca tinha ouvido. E ela começou a falar de mistério. Eu falei, meu Deus, que negócio doido é esse? E eu mandei falando de mistério com aquele copo. E ela veio com aquela saia do pé, e ela pulando, falando, botou a mão na minha cabeça e disse, meu filho, olha de onde eu te tirei. E Deus começou a trazer, e Deus falou assim, te tirei de lá, porque uma igreja está orando por você. Quem era ele? Quem era ele? O jovem mais perturbado do povo do Rio Grande. E antigamente ela via bandeirante. Mais perturbado. De uma igrejinha descendo assim, ó, na rua 23 de outubro. Na rua 3 de outubro com a 25 de março. Só que assim aí, e os crentes gritavam. Gritavam e eu falava assim, pra que gritar? Porque eu falava, crente é tudo doido. Eu estava tomando uma cerveja uma vez. Eu estava tomando uma cerveja tocando pagode. E passou os crentes com a Bíblia na mão no domingo. Meio-dia. E os irmãos de paletó, eu falei, tudo maluco, tudo doido. Peguei um copo de cerveja e falei aqui para vocês. Olha, dei uma golada. Daqui a pouco está eu passando. Veio o pastor, colocou dentro da minha força e falou assim, assim te digo. Não sai desse carnaval não, porque o diabo vai matar você. Minha mãe dizia, todo mundo dizia, pegou de Deus os olhos, está louco. Mas eu falei, eu vou lá no Moreninho lá. Eu vou, fui para Campo Grande. Quando eu volto, manda tiro atrás da gente. Quando eu chego em casa, fica lá os meus amigos, falou assim, que o pastor falou comigo. E eu desci, saiu de novo na roda de capoeira. O pastor volta e fala assim, olha, você não tem mais sossego a partir de hoje, porque uma igreja está orando por você. Pastor, os crentes eu acho que perderam o valor da oração. Se você soubesse o valor da sua oração, irmão, se você soubesse a arma que é para o crente, ninguém ia para o Facebook, para o Instagram, colocar chorar línguas e dizer que está chateado, que está depressivo. Oh, meu Deus do céu, o poder da oração da igreja é grande demais, irmão. O que eu estou passando pela irmã e falou assim, glória a Deus, aleluia. Não sabia nem falar da glória a Deus, mas ela colocou o dedo da minha força e falou assim, a partir de hoje você não tem paz mais. E eu parei no estou eu passando pela igreja. Os irmãos estão lá falando uma língua estranha, sapatilhando, orando de manhã, orando, pastor Renan, orando. E eu peguei uma pedra e dei uma pedrada na porta da igreja. Sério. Quando eu dei uma pedrada na porta da igreja, alguém ligou lá e falou assim, foi você? Os pastores não chamaram a polícia. Os irmãos não brigaram comigo, não me bateram. O que o pastor falou? Estamos orando por você. Estamos orando por você. Aleluia. A primeira arma da igreja é jejum, e a segunda arma é o quê? De oração. A sua oração é poderosa, irmão. A oração do crente é poderosa. A oração do crente é poderosa. Se você soubesse o valor da sua oração, você estaria orando na presença de Deus. Oh, irmão, o crente que ora, ele não é confundido. O crente que ora, ele não perde. O crente que ora, ele não murmura. O crente que ora, ele não desiste. O crente que ora, ele não retrocede. O crente que ora, ele tem certeza de que Deus está te ouvindo. É por isso que no capítulo 7 do 2 Crônicas, versículo 14, está dizendo, se a igreja que me chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter no mau caminho, então eu vou ouvir do céu. Eu vou ouvir do céu. Eu vou ouvir do céu. Eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a terra. Quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus responde. Levanta a sua mão aqui. Levanta a sua mão. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Deus vai te dar ânimo. Mais ainda, se você orava, vai orar mais. Se
palavra que é a palavra. Oh, meu Deus do céu, a palavra de Deus é a maior arma. O que o jejum te faz? Te limpa. O jejum tira o ódio do seu coração. O jejum tira a dúvida. O que a oração faz? A oração te aproxima de Deus. A oração te traz para perto do Senhor. Aleluia. E como é que é orar? Como é que é orar? Quando orares, orarei assim. Como é que ora? Fica, Pai Nosso. Vai. É Pai do branquinho, do pretinho, do morinho, do branquinho, do cabelinho bom, do cabelinho de sair, do copo rico. É Pai de todo mundo. Nosso. Meu Pai Nosso. Jesus disse assim. Jesus disse Pai Nosso. Ô meu irmão, é Pai Nosso. É seu Pai. É seu Pai. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. É seu Pai. Ele é seu Pai, ele é seu Pai. Irmão do Senhor, é o Pai nosso. É o Pai das crianças. Obreiro, seu Pai dos obreiros, é o Pai nosso. É o Pai nosso que está onde? No céu. É o Pai nosso. Aleluia. Tenha um relacionamento com ele de Pai. Tenha. Está no céu. Aí a Bíblia diz assim: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ai meu Deus, eu tenho que pular para o outro aqui, senão eu vou dizer: vamos pular, vamos pular. Vamos falar. Palavra, fala sobre a palavra. Palavra. A oração te leva para perto do Pai. Perto do Pai. Você não é que seu nome? Raibon. Você tem um Pai. Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. A oração nos leva para perto do Pai. Mas o que a palavra faz? A palavra diz tudo. Você sabe por que as pessoas hoje elas se convertem? Elas ficam 2 anos na igreja e desvia. Se converte hoje, 2 anos na igreja e desvia. Sabe por quê? Não vê mais. Sério? Eles não vê mais. As pessoas hoje, eu acho que a tecnologia nos deu uma comunidade muito grande. Você quer ver? Todos nós temos um iPhone, um smartphone, um Android. Todos nós temos. E todos nós temos um aplicativo de Bíblia na mão. Todos nós, todo dia temos um aplicativo de Bíblia na mão. Mas nós esquecemos. Quando você está lendo a sua Bíblia no aplicativo, chegou uma notificação de uma mensagem. A notificação da mensagem ativou sua atenção. Sério? Quando você está lendo a Bíblia no aplicativo, aquele cara que nunca mais te mandou uma mensagem, te manda na hora. Aquele cliente que já esqueceu de você, te manda na hora. Porque a notificação da mensagem já tirou a sua atenção. Mas quando você leva a palavra de Deus para perto de você, você começa a meditar nela. Sabe de número primeiro, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta a roda, mas antes tem que ter o prazer na lei do Senhor. E da tua lei medita de dia e de noite. Desculpa, irmão, eu vou dizer de mim, não vou dizer de você, não, que eu conheço a mim, não conheço você, mas é difícil para mim meditar na palavra do celular na mão. Se você consegue, amém por isso, você é um gênio. Mas quando você pega a palavra de Deus e diz assim: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de noite e de dia. Meditação da palavra. A meditação da palavra, ela muda a sua mente, ela muda a sua história. Por isso que Paulo, no capítulo número 12 de Romanos, versículo 1, ele diz: eu rogo pela compaixão do nosso Senhor Jesus
apresentai vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto inteligente. Ele disse: não vos conformeis por esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação da mente. Aleluia, meu Deus. Antes de eu ter prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. A palavra de Deus é primazia na vida do crente. A palavra de Deus é primazia na vida do crente. Ô irmão, desculpa o que eu vou dizer para você. Os irmãos podem fazer campanha de libertação, podem subir monte, os irmãos podem ir lá no congresso fazer tudo, mas se não meditar na palavra, não consegue ficar crente. Você fica crente. Vai andar aqui, ali não está bom não, a mensagem não está boa, não, eu vou para outro lugar. A mensagem não está boa porque ele não sabe o que come. Crente que conhece Bíblia, quanto mais Bíblia, ele fica mais satisfeito. Crente que conhece a palavra, quanto mais palavra, mais glória ele dá. Crente que conhece a palavra, ele tem alegria na sua alma. É por isso que no capítulo 15 de Jeremias, versículo 16, Jeremias disse: achando a tua palavra, eu louvo a cumprir. A tua palavra foi gozo para a minha alma e alegria para o meu coração. Alegria para o meu coração. Oh, Deus, não tem libertação sem a palavra de Deus. Não tem libertação sem a palavra de Deus. É por isso que a arma poderosa que nós precisamos ter é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é como um martelo que nos apeia. A palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus ela traz prosperidade. Deus diz para Josué, está lá no capítulo 1, versículo 8. Ele disse: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes de medita nela de dia e de noite, porque ela te conduzirá e te fará prosperar em todo o seu caminho. Fica de pé para mim orar por você. É porque eu quero ensinar. Escuta, quando Jesus ele trouxe a palavra no capítulo número 5, versículo 9 de João, ele disse: examinai as escrituras, porque vós pudeis ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem tem uma arma poderosa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu vou na sua mão. João capítulo número 8, versículo número 32. Está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. No capítulo número 17 de João, versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e nada pode contra a verdade senão a verdade. Aleluia. Paulo disse lá no capítulo 1 de Gálatas, versículos número 8 e 9: se alguém, eu ou o anjo do céu, vos trazer o outro evangelho, não aceite o outro evangelho, considere anátema. Evangelho que não condiz com a palavra de Deus, você não pode estar no meio dele. O evangelho verdadeiro, ele tem a palavra de Deus. O evangelho verdadeiro, ele tem a palavra de Deus. A palavra te limpa. Capítulo 15, versículo número 3 de João, Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra e eu vos tenho falado. Capítulo 15, versículo 7 de João, Jesus disse assim: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês têm acesso ao céu. Vocês têm e você será feito. Satanás levou Jesus para ser tentado no deserto. Foi tentar Jesus no deserto. Quem levou foi o Espírito Santo. E ele disse assim: se é verdade que tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele disse: volta com a palavra. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus diz como purificar a mancebo o teu caminho. O fogo é a palavra de Deus. O salmista disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantos tem a palavra de Deus aí? Levanta a palavra bem alta aí. Levanta, chacoalha a palavra de Deus. Diga: eu amo esta palavra. Diga: eu amo esta palavra. Esta palavra é viva. Esta palavra é poderosa. Esta palavra é tremenda. Esta palavra salva. Esta palavra liberta. Esta palavra tira a depressão. Esta palavra traz alegria. Ela
Esse momento é um momento que nós sabemos que é guerra, é um momento de batalha. Quando você tem a presença do Senhor está aqui, diga amém. Deus colocou no meu coração um louvor para o pastor cantar. E eu acho que esse louvor tem tudo a ver com ele, com a voz dele. E por isso eu pedi para ele cantar. Só que antes dele cantar esse louvor, o Senhor me disse no meu coração que tem muita gente que seria o cenário desse louvor. Uma terra seca, uma terra que está precisando receber a água do Espírito Santo. E eu quero que você medite na letra desse louvor. Eu quero que você feche os seus olhos, por gentileza. Toda a igreja, por gentileza, feche os olhos. Vamos meditar na letra desse louvor, por favor. Senhor, minha oração se tornou seca, se tornou um deserto. Olha, até minha adoração já não passa de canções. Só isso. Lágrimas repetidas. Feche os teus olhos. Abre o céu, Senhor. Antes disso, Deixa a chuva vir. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, enxaguar, encharcar essa terra seca. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. segura aí. Eu quero perguntar para você que entrou aqui por hoje, nessas portas. Meu filho, se você está no teu lugar e você sente-se hoje uma terra seca, se o teu coração está seco da graça de Deus, da presença do Senhor, tem uma água aqui que pode inundar a tua vida. Tem uma água aqui que pode mudar a situação que você está vivendo. Você entende isso? Você consegue entender e dizer: a terra seca sou eu sou essa terra seca, eu preciso de Deus, eu sou essa pessoa sedenta de Deus. Assim como a costa cheia por águas, como terra seca, olha, meu coração. Pode aplaudir Jesus, mas aplaude bem forte, porque Jesus está salvando aqui, ó. Mais gente aí para receber essa água. Canta, igreja, canta.
voltar no fogo, não poderá se comparar. Pra você ser seu Deus, Ele não já te partiu me entregar. Creia porque o poder do amor pode ressuscitar o tempo que roubar no fogo. Se você está sentindo o Espírito Santo de Deus, se você quer entregar sua vida hoje, sai do seu lugar e venha.
Exalte a Ele, não pare. Exalte a Ele. Você ainda tem tempo de sair do teu lugar e vir. Eu estou esperando você. E para essa festa ficar ainda mais bonita, é só você sair do teu lugar e vir.
coisa: quem manda no culto não é o pastor, e não é obreiro nenhum que está aqui em cima. Quem manda no culto é Jesus Cristo de Nazaré. E se ele trabalhar aqui até 2 horas da manhã, eu vou ficar. Eu quero saber cadê o outro que vai ficar comigo. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, Jesus salvou, Jesus salvou. Mas agora nós vamos orar por dons espirituais. Quem quer receber dom aí, levanta a mão. Pastor, eu não falo em línguas. Nós vamos orar por você agora. Pastor, eu não tenho, pastor, o dom da palavra, da profecia. Eu vou orar por você agora. Tem uma porta à esquerda e tem outra lá. Se você quiser, você está dispensado. Aleluia. Agora chama mesmo, abre a tua boca e exalte a Jesus. Aqui, só quem está com enfermidade, por favor, vem aqui. Pastor, eu estou enfermo, vem aqui, por favor. Pastor, eu tenho um problema, uma cirurgia que vai ter que fazer, por favor, vem aqui. Vem aqui. Se você acredita em cura, existe um Espírito Santo aqui que está curando. E não é eu, não é o pastor, não é eu, o pastor é o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Agora sim, e outro igual não há. E eu gostaria de pedir todos os pastores, vamos orar por eles. E outro igual não há. Levante a tua mão e nós vamos orar. Vem contigo aí, pastor, vamos com fé. Nós vamos ungir Jesus aqui agora. Pessoas do povo da igreja da procura agora. Nós vamos orar Jesus curar. Sempre curar, também, outra Jesus cura.
estão tomando essa grande decisão. Deus abençoa eles. Nós sabemos que eles não entraram aqui por essas portas de qualquer maneira. Há uma cadeia sendo quebrada, correntes foram despedaçadas hoje. Deus abençoe os teus filhos poderosamente. Que nessa igreja eles possam prosperar, Senhor. Que nessa igreja eles possam dar frutos. Aonde o diabo envergonhou eles, ó Pai. Eu oro e peço, escrevam uma nova história. Que eles contem o testemunho deles aqui. E que todos que acharam que era brincadeira essa noite de hoje possam contemplar o maior milagre que o Senhor tem feito, que é a libertação de vidas. Abençoe cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja diz: pode aplaudir, se assenta aí um pouquinho. Pode sentar, aleluia. Segura aí um minutinho, por favor. Glórias a Deus. Deixa eu falar nesse canto, minha mão está cheia de óleo. Um minutinho da sua atenção, tá bom? A gente já vai levantar, é um minuto mesmo. Eu quero louvar a Deus pela presença do pastor Osiel, tá aqui? Deus abençoe. É os visitantes. Povo, Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Você vou para cá. E o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Graças e paz, povo de Deus. Mais um mundo cerrado. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário de onde você assiste esse vídeo. Se é Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Guapari, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, Belo Horizonte, se é Bahia. Como é que é a cidade desse vídeo? Amém? Deixe seu like.